seja bem-vindo a mais um programa Desporto Total, onde vamos dar voz ao desporto. Continuamos ainda na área do futebol. No nosso primeiro programa tivemos o José Fonte, que é um exemplo de dedicação, de querer e que começou do nada até atingir o topo, e hoje temos mais um exemplo desse caso, de começar do nada e acreditar nos nossos sonhos nos pode trazer coisas boas. Fiquem para ver que vão gostar. O nosso convidado de hoje é um exemplo que devemos sempre acreditar nos nossos sonhos, convicções e ambições. Ainda há uns anos atrás estava no futebol distrital e hoje pisa os melhores palcos do futebol europeu. Faz parte da equipa técnica da Roma de Itália, liderada por Paulo Fonseca. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por aceitares o nosso convite para estar aqui no nosso programa Desporto Total. O nosso muito obrigado. Para quem não te conhece, acho que era importante dares ou então falares um pouquinho da tua função na equipa técnica liderada pelo Paulo Fonseca. Eu conheço, muita gente conhece, mas para quem não te conhece, faz-nos uma pequena introdução da tua função na equipa técnica do Paulo Fonseca. Bem, Pedro, antes de mais agradecer-te o convite e dizer que é um prazer estar aqui contigo e com os penafidelenses, porque a verdade, este programa tem uma população-alvo que é gente da nossa terra e são pessoas por quem nós temos sempre um carinho enorme, e mais uma vez agradecer-te o convite. Depois dizer-te relativamente à pergunta que tu me fazes, eu comecei a trabalhar com o Paulo em 2014 no Passos Ferreira, portanto há 6 anos atrás. E ele, quando me lançou o convite para trabalhar com ele, lançou-me o convite para eu desempenhar a missão de treinador assistente com responsabilidades orientadas para a área da análise. Portanto, desde essa altura, o que eu faço é basicamente tudo que é análise de adversário é da minha responsabilidade e sou eu que o faço, agora de uma forma diferente, porque eu agora coordeno um gabinete em que trabalham várias pessoas e que eu limito-me a coordenar e, portanto, em fazer a ponte daquilo que é a análise do trabalho de análise de adversário e trazer depois aquilo que é o sumo de toda essa informação para dentro, para a equipa técnica, para depois discutirmos aquilo que é o plano de jogo, a estratégia, aquilo que vamos querer fazer para o próximo jogo. E depois também tenho a responsabilidade de fazer tudo que é a análise da própria equipa, portanto, tudo que é a análise do nosso jogo, tudo que é aquilo que é importante refletirmos, melhorarmos e passar para os jogadores, é também da minha responsabilidade. Pronto, digamos que estas serão as minhas 2 grandes missões, associado depois àquilo que é o trabalho dia-a-dia do campo, em que estou presente diariamente junto do Paulo e dos restantes elementos da equipa técnica, contribuindo naquilo que é o planeamento, o desenvolvimento do exercício, o feedback e toda essa missão que é basicamente a missão do treinador e que eu também desempenho na equipa técnica do Paulo. Claro, não deixa de ser uma função de muita responsabilidade e uma base para o trabalho semanal do jogo e da equipa técnica. Qual era o teu sonho? Todos nós em crianças temos sonhos. O teu sonho qual era? Ser jogador de futebol ou já tinhas o gosto do treino e de ser treinador? Eu, como tu disseste, e bem, eu acho que nós todos, desde miúdos, temos este fascínio, a generalidade dos rapazes tem sempre este fascínio pelo futebol. E eu, naturalmente, quando era miúdo, em pequenino, o que eu gostava era de jogar futebol, quer dizer, não passava pela cabeça ser treinador, isto nas idades mais jovens. Mas na verdade, a minha habilidade para a prática nunca foi muito evidente, mas isso não me retirava a paixão que eu tinha pelo jogo. E mais à frente, e também porque não tinha essa capacidade como jogador, comecei a ficar interessado pela parte do treino, muito pela influência na altura do Championship Manager, dos Football Managers. Começaram a trazer muito isso na nossa geração, começaram a trazer um bocado essa sensibilidade e essa alerta para aquilo que é o trabalho do treinador, do treino, toda essa parte começou-me a fascinar um bocado. E depois também há ali um impacto daquilo que é o aparecimento do Mourinho em 2004, na altura do Porto, também ele que era, enquanto jogador, tinha sido desconhecido,
mas que depois acabou por, como treinador e vindo do lado académico, que é o meu caso também, acabou por desenvolver uma carreira que é mundialmente reconhecida e que é sem dúvida alguma uma bandeira para aquilo que é o trabalho e a qualidade do treinador português. Por isso, numa primeira fase tinha sonho de ser jogador, mas depois por estas influências que acabei de mencionar, acabei por me direcionar mais para a parte do treino e acabei por ter este sonho de poder trabalhar no futebol profissional e que acabou por se concretizar. E como tu disseste, e muito bem, e o Mourinho foi uma grande influência para se calhar hoje as portas da Europa e do mundo estarem abertas aos nossos treinadores, e o Paulo Fonseca é um caso de sucesso pelo nosso país fora. Mas tu sentiste que o treino, que a análise, que a observação do jogo era aquilo que tu querias fazer? Quando é que sentiste esse clique? Sempre tiveste um blog, não sei se ainda o tens, em que escrevias e analisavas e observavas algumas equipas, e eu tive o gosto e a amizade também nos permite saber disso, e tu escrevias muito bem, e se calhar foi se calhar esse salto e através da tua escrita que te permitiu atingir o que atingiste hoje, a tua competência. E quando é que tu sentiste esse clique? Foi quando surgiu o convite do Paulo, ou tu já tinhas essa ambição antes? Não, essa ambição existiu sempre, desde que eu comecei no treino. Eu comecei a dar os primeiros passos como treinador, na altura como treinador principal no futebol amador, na Fiel, no Mosão Frio e depois no Valpedra. Portanto, eu comecei muito cedo, com, salvo erro, 20 ou 21 anos, como treinador principal, e foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Digamos, eu costumo dizer que aquilo era quase o meu laboratório de testes, e na altura depois fiz um percurso durante 8, 9 anos, entre o futebol amador e o futebol distrital, sempre associado ou como treinador principal ou como treinador adjunto, e ao longo desse tempo o que eu fiz foi, porque sempre fui um interessado e faz parte, acho que as pessoas que querem chegar ao mais alto nível, seja na área em que for, têm que estar em permanente evolução. E eu, na altura, dava-me prazer ver as melhores equipas, perceber como é que elas jogavam, porque é que equipas ganhavam mais vezes do que as outras. Basicamente é isto, estudar o jogo, porque o treinador tem que estudar o jogo, porque se não estudar ou se parar no tempo, fica ultrapassado. E eu fazia isso e publicava esse estudo que eu fazia de adversários, das minhas próprias equipas, também fazia vídeos das minhas próprias equipas, partilhava, e esse trabalho acabou por chegar a várias pessoas que estavam ao mais alto nível, pessoas que na altura me contactavam, pessoas que eu tive o prazer de conhecer, porque eles ficaram-me a conhecer precisamente através desse meio, que era um meio publicitário e de marketing daquilo que era o meu trabalho, porque quer dizer, nós como desconhecidos, que estamos aí, digamos, no nosso cantinho, como é que nós conseguimos chegar ao mais alto nível se as pessoas não nos conhecerem? E pronto, esses vídeos basicamente levaram-me a determinadas pessoas quiseram me conhecer, e uma delas, felizmente, foi o Paulo, que teve também acesso a alguns daqueles vídeos e achou-os muito pertinentes, e na altura sentou-se para conversar comigo, para me conhecer. Basicamente era esse o interesse dele, era conhecer-me, falarmos um bocadinho. E eu na altura em Passos fui ter com ele, sentei-me, conversámos um bocadinho, e passado 2 horas ele convidou-me para fazer parte da equipa técnica dele, e foi assim que as coisas se sucederam. E em boa hora o fez, porque tu disseste muito bem que nós geralmente estamos no nosso cantinho, nós professores de educação física e trabalhamos juntos, temos sempre que procurar oportunidades e fazer alguma coisa daquilo que gostamos, e tu fizeste, e muito bem. Tu disseste também que passaste pelo Mosão Frio, pelo Valpedra, Paredes, Alfenense, Barrosas, Bordosa, e de repente chegas à Primeira Liga. Como é que foi essa mudança? Tiveste que te adaptar, como é lógico, a uma realidade diferente, a um estilo de futebol. Como é que foi essa mudança? Como é que tu vês essa mudança do distrital para a Primeira Liga? Olha, Pedro, como eu disse há pouco, durante este percurso, não é? Durante este percurso eu todo este estudo, todo este empenho que eu coloquei naquilo que era a minha paixão pelo jogo, o meu interesse pelo jogo, pelo treino,
Todo este percurso que eu fui fazendo, basicamente, foram todos passos que eu estava a dar inconscientemente, que me preparavam para depois, quando a tal oportunidade aparecesse, o choque não fosse muito grande. E na verdade, e aquilo que eu te posso dizer sobre o impacto que existiu nessa mudança do futebol distrital ou amador para o futebol profissional, eu não senti um grande impacto. Não senti porque, por algumas razões. A primeira, e como estava a dizer, é porque eu sentia-me preparado para quando aparecesse a oportunidade para trabalhar ao mais alto nível, eu já tinha bases de preparação que faziam com que se a oportunidade aparecesse eu ia poder agarrá-la. Depois tive a felicidade de ser convidado por um treinador, pelo Paulo, que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que é muito fácil trabalhar com ele, é de uma abertura, de uma humildade ímpares, e depois toda a equipa técnica da mesma forma, pessoas tremendamente abertas, que dão-te espaço para tu poderes trabalhar, para tu poderes influenciar, para tu poderes trazer coisas novas para aquilo que é o dia-a-dia e para o desenvolvimento do trabalho. E quando é assim, quando tu já tens uma preparação inicial que é forte e depois és inserido num contexto em que aquele contexto te permite tu dares asas àquilo que é a tua potencialidade, quer dizer, isto casaram-se aqui uma série de coisas que fez com que esse impacto que provavelmente algumas pessoas podem sentir nessa subida de patamar, eu na verdade não senti um grande impacto. Naturalmente, aquelas coisas normais, ok, a pressão, um bocadinho mais, aquela coisa dos resultados, pronto, que mesmo em baixo no distrital, e tu também lá andaste, quer dizer, nós ganhar e perder é a mesma coisa na Primeira Liga, é igual no futebol amador, quer dizer, é igual, tu ficas triste quando perdes, ficas contente quando ganhas, portanto as coisas não são muito diferentes, a não ser os valores envolvidos e a dimensão pública que a coisa tem quando é profissional e quando não é. Mas do ponto de vista prático, daquilo que é o nosso dia-a-dia, eu não senti uma grande diferença, para te ser sincero. Para quem gosta de ganhar, seja no distrital, seja no topo de futebol europeu, isso é o essencial. É o essencial. Tiago, depois do Braga, de Passos Ferreira, Braga, seguiu a sua experiência na Ucrânia, no Shakhtar, em que vocês ganharam, penso que em 3 anos ganharam títulos, taças, supertaças, quase tudo o que havia para ganhar, e seguiu-se um treinador português que está a fazer também um trabalho meritório e acabou de ser campeão agora. Mas tu algum dia imaginavas, quando te foi feita esta proposta de trabalho com o Passos Ferreira, com o Braga, e o Braga já é uma exigência bastante grande em Portugal, que no Shakhtar vocês iam ganhar e iam chegar a uma equipa de topo do futebol italiano? Como é que tu geres isto? Como é que tu sentes isto? Algum dia te passava pela cabeça, naqueles momentos que tu fazias no teu blog, escrevias no teu blog, que isto um dia podia acontecer? Quem tem a missão, eu sei que tu a tinhas, és um exemplo disso, mas passava pela cabeça um dia chegares a um topo? Passava. Pessoalmente eu acreditava que tinha condições para trabalhar ao mais alto nível. Eu tinha essa confiança. Não é só confiança, porque ela era baseada e era suportada por pilares como falámos, de conhecimento e de preparação. Mas eu tinha essa confiança que podia lá chegar. E depois tive a felicidade de entrar numa equipa técnica que é liderada por uma pessoa que tem todas as condições e mais algumas. E eu sou suspeito, porque trabalho com ele, de o dizer, mas o Paulo, seja naquilo que são as condições profissionais ou as capacidades profissionais, que é um visionário, é um treinador com uma capacidade de gestão, de liderança, de uma ideia de jogo brutal, e por isso esse lado, eu quando comecei a trabalhar com ele já o antecipava, porque eu conhecia já o trabalho dele antes também, e as equipas dele, aliás, aquele terceiro lugar no Passos de Ferreira, que é uma coisa surreal, que quer dizer que provavelmente não voltará a acontecer na história do futebol português. Portanto, o Paulo era também um treinador que estava preparadíssimo para estar ao mais alto nível, e portanto eu, sentindo-me preparado e confiante que um dia podia lá trabalhar
e abrindo umas portas numa equipa técnica que eu reconhecia o mesmo potencial e que olhando para eles dizia, pá, nós temos que lá chegar. Portanto, eu achava que isso seria uma questão de tempo. Depois, naturalmente, há aqui depois os resultados, as oportunidades, o correr mal e o correr bem, porque as coisas na vida são assim, a vida é feita de altos e baixos e não há ninguém que ganhe eternamente, e por isso eu achava que isso ia acontecer e as coisas aconteceram naturalmente. E quando nós fomos para o Shakhtar, nós chegamos ao Shakhtar, o Shakhtar não vencia há 2 anos, portanto o Shakhtar não ganhava há 2 anos antes de nós chegarmos à Ucrânia, mas nós quando chegámos lá e mesmo antes de ir para lá e ao fazer a análise daquilo que era a equipa e o potencial da equipa, nós acreditávamos que mesmo com todas as condicionantes que existiam no mundo do Shakhtar, que são também publicamente conhecidas e tu saberás, certeza absoluta, é um clube que não está na própria cidade, que vive na cidade do principal rival, em Kiev, portanto que viaja, nós fazíamos, eu lembro no primeiro ano, fizemos 127 viagens de avião durante uma época desportiva, portanto havia ali uma série de limitações que no fundo explicavam também o porquê do Shakhtar nos últimos 2 anos, antes de nós lá chegarmos, ter passado ali alguns momentos menos bons, mas eu acreditava que nós tínhamos a capacidade de chegar ali e mudarmos aquilo, e o que é certo é que as coisas acabaram por acontecer graças a uma estrutura e um conjunto de jogadores com uma capacidade enorme, que acabaram depois por nos ajudar a que a nossa ideia vencesse mais vezes e que vencêssemos em 3 anos 7 títulos no Shakhtar e que fizéssemos campanhas europeias, também elas reconhecidas, nomeadamente na Liga dos Campeões, e que no fundo depois acabaram por nos trazer até aqui, porque os títulos, é a Liga dos Campeões, é as competições europeias que fazem com que depois os treinadores subam às vezes do quase no topo para o topo, porque depois entramos num grupo muito restrito de clubes, quer dizer, estamos a falar nos 20, 25, 30 melhores clubes do mundo, e depois aquilo que faz com que se passe do 19º para o 15º ou para o 12º é precisamente essa capacidade que tu tens de ao mais alto nível, nomeadamente nas competições europeias, seja na Liga dos Campeões ou na Taça UEFA, a capacidade que tu tens de destacar dos outros. E eu acreditei sempre que nós tínhamos essa capacidade e as coisas com o tempo felizmente acabaram por se confirmar. Sim, eu acho que aquilo que tu frisaste muito bem, eu acho que uma das características, e já tivemos a oportunidade de falar isso, as características do treinador, do Paulo Fonseca, é ele deixar que cada elemento da sua equipa técnica tenha voz e cada um sinta importante e se calhar é esse o sucesso que ele e vocês, equipa técnica, atingem. E agora, falando de uma parte assim mais técnica e se calhar para muita gente que treina futebol e observa, hoje em dia observar e analisar o adversário, quem o fizer da melhor forma está em vantagem em relação aos outros. Hoje o jogo é feito por menores, é feito de coisas pequeninas que podem transformar um jogo difícil numa vitória, e cada vez mais isso nos dias de hoje é muito importante. Tu sentes que evoluiu, que já todas as equipas trabalham dessa forma, que algumas já não trabalham, que algumas deixam um bocadinho esses pormenores para trás? O que é que tu sentes? Sentes que toda a gente já trabalha de igual forma, seja numa primeira liga, seja numa equipa de topo? Porque eu tenho essa ideia que até no distrital já há equipas que fazem a observação de adversários e tudo, e penso que essas equipas que o fazem já estão em vantagem em relação às outras. Sem dúvida. Eu acho que ao mais alto nível, e quando falamos em contextos profissionais, eu diria que se calhar 99%, para não dizer 100%, que existem sempre as exceções, mas eu acho que 99% das equipas profissionais já têm cuidado com esta área da análise, ou já tendo o departamento no próprio clube, que aqui ainda há vários clubes que não o têm, mas os treinadores e as equipas técnicas já têm alguém dentro da equipa técnica, um treinador adjunto que já presta atenção e já trabalha muito nesta área da análise do adversário e da própria equipa, porque como tu disseste bem, hoje em dia o futebol hoje em dia está tremendamente desenvolvido e os jogos hoje em dia decidem-se muitas vezes, ou na maioria das vezes, por detalhes. E por isso, os treinadores que estiverem melhor capacitados do ponto de vista da análise do adversário, para depois poderem, dentro da sua própria ideia,
manipular pequenas coisas para estar mais perto de vencer, e os treinadores que tiverem maior capacidade também na construção de uma ideia de jogo ou de um modelo de jogo e de treino que faça com que a equipa tenha uma identidade forte e que consiga prevalecer a sua identidade perante a maioria dos adversários. Portanto, este conjunto de coisas, eu não tenho a menor dúvida que hoje em dia é aquilo que faz a diferença e é aquilo que hoje em dia faz com que um treinador tenha mais ou menos sucesso. Naturalmente estamos aqui a falar de uma parte da equação, porque não podemos desprezar, nem eu acredito, que a grande maioria do bolo, digamos assim, a maior fatia do bolo estará sempre naquilo que é a construção do plantel, a capacidade de contratar melhores jogadores, porque são eles os artistas e são eles que depois dão vida às ideias dos treinadores. Agora, se formos a falar, que é aqui isso que me estás a perguntar, naquilo que é a responsabilidade do treinador e os treinadores que estão mais ou melhores preparados, para mim, aqueles que estão melhores preparados são aqueles que prestam atenção a estes detalhes que podem muitas vezes ajudar ou fazer a diferença entre uma vitória e uma derrota. Tiago, também muitas das pessoas que se calhar nos vão ver aqui a nossa conversa, se calhar muitos são atletas, e se calhar para ajudares um bocadinho, entre aspas, alguns atletas, qualquer equipa técnica neste momento faz a observação de treino, tem um papel fundamental na decisão do treinador para a escolha, por exemplo, dos 11, dos que vão para o ano, e a parte do treino, a observação do treino também é uma das partes que tu fazes e que passa pela tua competência, correto? Sem dúvida, sem dúvida. É um processo, isto é um processo contínuo, isto é como se costuma dizer, isto é um caminho inacabado e nós andamos sempre à procura de melhorar e de retificar, de alterar aqui ou ali para tornarmos a nossa equipa mais forte, e isso passa por, no dia a dia, nós termos a capacidade precisamente de operacionalizar exercícios que levem a que os nossos jogadores evoluam e depois, ao olharmos para esses exercícios e para essa evolução, percebermos os jogadores que estão a evoluir mais, os jogadores que estão a evoluir menos, os jogadores que estão melhor preparados, os jogadores que estão menor preparados. E por isso, eu pela nossa experiência, continuo a acreditar que os jogadores que são escolhidos para jogar ao domingo, geralmente são os jogadores que durante a semana mais garantias dão ao treinador e que mais sinais dão ao treinador de estarem preparados para jogar o próximo desafio, porque eu não acredito que um jogador que consiga fazer a diferença ao domingo seja um jogador que durante a semana trabalhe mal. Isso é impossível, pode acontecer uma ou outra vez, mas são as exceções à regra, a gente não fala de exceções, falamos daquilo que é o padrão, e aquilo que é o padrão é aqueles que treinam melhor, aqueles que se preparam melhor, aqueles que cuidam melhor de si, são sempre aqueles que estarão mais perto de ter sucesso. Isso é muito importante, um jogador que não cuide de si e dando uma boa alimentação. Absolutamente. Deixa-me fazer-te uma pergunta, Tiago. Eu costumo dizer que nós, pessoas de educação física, somos os melhores olheiros, o melhor departamento de scouting que existe, que nós na escola conseguimos ver os miúdos que têm jeito para o futebol, para aqui, para ali, para qualquer uma das modalidades. Mas queria-te fazer uma pergunta, o que é que tu achas em relação ao scouting? Se concordas que o scouting, a observação de jovens atletas, é importante para um futuro de um clube? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Se nós olharmos hoje em dia para o mercado de transferências, né, e vamos ver agora como é que ele se vai comportar depois deste pequeno lockdown, exatamente, mas aquilo que nós estávamos a verificar é que hoje em dia o mercado de transferências, estamos a falar de valores absurdos, coisas impressionantes que se pagam pelo aquilo que são os melhores jogadores, e por isso, naturalmente, a grande maioria das equipas, a grande maioria, a larga maioria não tem hipótese de contratar jogadores desse preço, e por isso que não tem hipótese de os contratar, não há outra hipótese a não ser formá-los. E por isso as equipas que melhor tiverem capacidade de recortar talento nas idades mais baixas e que depois tiverem dentro do próprio clube uma estrutura que lhe permita aperfeiçoar, desenvolver todo esse talento que à partida foi captado numa fase inicial, eles vão ter a capacidade ou vão ter a vantagem de não precisar ir tantas vezes ao mercado
porque o mercado está dentro da sua própria porta. E depois tem a vantagem de poder vender ainda mais esse talento e serem eles a faturar esse dinheiro. E eu por ia isso... fazer uma pergunta, desculpa, eu ia-te fazer a pergunta seguinte, ia-te perguntar como é que tu observavas ao longe o campeonato português, mas tu já de uma forma indireta já o respondeste, porque nós estamos a ver os clubes cada vez mais, e temos o caso do Sporting, agora o Ruben Amorim, que está na juventude, o Sporting e o Benfica igual. Eu acho que esta falta de fundo de maneio, como se costuma dizer, que os nossos clubes estão a viver, cada vez mais a aposta na juventude é o passo seguinte. Sem dúvida. É inevitável. Nós estamos a combater, nós em Portugal, os maiores clubes em Portugal, nós em Portugal temos aquela ideia de que o Porto tem que ganhar, o Benfica tem que ganhar, o Sporting tem que ganhar nas competições europeias, o Braga tem que ganhar, mas as pessoas não fazem a mínima ideia da diferença que existe entre recursos de uma equipa meio fundo de tabela em Itália, em Inglaterra e em Espanha. Quando comparados, eles têm os mesmos recursos que têm as equipas de topo de tabela em Portugal. E por isso, quando tu não tens a mesma capacidade monetária para poderes contratar os mesmos jogadores que essas equipas têm, tu ou fórmulas e consegues contratar jogadores que ainda não têm esse valor e depois papá-los para que eles se tornem esses talentos e esses jogadores que vão te ajudar a decidir mais jogos e que vão depois ser vendidos por essas quantidades exorbitantes de dinheiro, que está a acontecer em Portugal, muito o Benfica. O Benfica tem vendido de uma forma inacreditável produtos da formação por valores extraordinários, e eu não tenho a menor dúvida que os clubes portugueses só têm esse caminho, porque o mercado português, o produto, o futebol português em si não tem o impacto, não tem a capacidade de marketing que tem o futebol italiano, o futebol inglês, por variadíssimas razões, não tem, porque eu acho que também, eu tenho a certeza que há muitas coisas em Portugal, há muita responsabilidade por parte do adepto, por parte da comunicação social, que muitas vezes fazem mal ao futebol, danificam aquilo que é a imagem do futebol português, e ao danificar a imagem do futebol português, eles estão a danificar o seu próprio posto de trabalho, porque, quer dizer, os jornalistas, as pessoas que comentam na televisão, em vez de se tentar produzir e melhorar e criar valor acrescentado, nós andamos quase que à procura dos defeitos e apontar defeitos e dizer o que é que está mal e o que é que não está mal e pronto. E não estou a falar de nada que vocês não acompanhem todos os dias, até mais do que eu, porque eu aqui nem acompanho muito, porque estou no estrangeiro, mas eu tenho essa consciência e nós temos que arranjar ferramentas para de alguma maneira tentar ombrear com estes potenciais clubes de outros países que têm recursos completamente diferentes. E é muito bem, como tu disseste, que costuma-se dizer que cada macaco no seu galho, e nós aqui em Portugal damos um bocadinho de importância, se calhar, às coisas más, em vez de darmos aquilo que é bom, que o nosso país é fantástico a nível de treinadores, de jogadores. Tiago, para terminarmos, para não ocupar muito tempo, tu no futuro, e isto também passa um bocadinho pelo teu sonho, tu no futuro tencionas, a tua ambição é liderar uma equipa técnica ou sentes-te realizado profissionalmente com as funções que tu tens? Qual é o teu objetivo, qual é o teu sonho? Olha, Pedro, essa é uma pergunta que volta e meia as pessoas vão fazendo, e eu, a forma mais honesta que eu te posso responder a essa questão é que eu no presente eu sinto-me tremendamente realizado ao trabalhar com o Paulo, pelas razões que já enumerei, porque eu sinto-me treinador todos os dias. Portanto, eu não sinto necessidade de amanhã tenho que pegar numa equipa, porque eu aqui não sinto que estou a dar asos ao meu potencial, não sinto que estou a ter a importância ou não sinto que o meu trabalho tem o valor que merecia ter. Eu não sinto isso com o Paulo, pelo contrário, eu sinto todos os dias uma valorização extraordinária, sinto-me parte daquilo que é o trabalho desenvolvido no dia a dia, e quando assim é, eu não sou aquela pessoa que vive obcecada ou que tem aquela ambição
que é legítima, quem a tiver, que é legítima, mas eu não tenho aquela ambição de, não, porque eu quero ser treinador principal, porque ser treinador principal é diferente. Eu também já fui treinador principal, eu tenho a consciência do que é que uma coisa é e o que é que ser adjunto é também, mas com o Paulo, hoje em dia, eu sou um treinador adjunto, mas sinto-me um adjunto de valor, um adjunto que tem responsabilidades, e quando também estás a este nível, quer dizer, quando estás nas melhores equipas do planeta, o que é que tu vais fazer com que tu saias, não é? Quer dizer, a não ser algum problema, alguma coisa que aconteça no futuro com o Paulo, que sinceramente não me acredito, mas que pode acontecer, só por aí é que eu iria ponderar essa situação, porque pelo presente, e falo pelo presente porque o futuro a gente nunca sabe, pelo presente não, eu não tenho essa ambição, sinto muito bem e espero sinceramente que esta relação continue por muitos e longos anos. Não, e vê-se quem te conhece e quem convive contigo sabe que tu és feliz, que és realizado e acima de tudo que o teu trabalho é valorizado e és ouvido. Tiago, uma última pergunta, não é pergunta, queria que deixasse aqui uma mensagem a quem não tem jeito para futebol, a quem tem jeito para ser treinador, a quem quer ser treinador. Qual é o conselho que tu podes deixar? Uma última palavra. Olha, o conselho que eu posso deixar é basicamente, voltando ao início da nossa conversa, que é nós na vida nós temos que definir objetivos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. Nós temos que definir objetivos e, falando da questão profissional, aquelas pessoas que definirem como objetivo serem treinadores ao mais alto nível, há uma coisa que é determinante, que é o definir a meta e depois perceber quais são os caminhos que têm que ser percorridos para atingir determinada meta. Porque qualquer pessoa dirá, se formos à rua e se perguntar a cada 10 rapazes que estejam ali fora, dos 10, 12, se eles querem ser jogadores de futebol, todos vão dizer que sim. Agora, qual deles, ou quantos deles estarão preparados para percorrer esse caminho que é árduo muitas vezes, para depois conseguir atingir aquela meta, é isso que depois distingue uns e os outros. E eu acredito muito sinceramente que as pessoas que trabalham arduamente, que têm a capacidade de se autodesafiarem permanentemente, que tenham a capacidade, uma ambição permanente de conhecimento, de desenvolvimento, eu acredito que a vida, mais cedo ou mais tarde, como se costuma dizer, nós dizemos isso muito, Ana, que a justiça tarde ou cedo ela acaba por chegar. E por isso, basicamente, eu sou um exemplo disso, quer dizer, sou um exemplo de uma pessoa que estava no Distrital, no Amador, como muitos de nós, como tu também já lá estiveste, mas eu tinha aquela ambição de chegar lá em cima e então lá está. Ok, eu tenho a ambição, mas essa ambição qualquer um tem. Agora vamos ver o que é que eu tenho que fazer ou como é que eu vou lá chegar. Então desenhei esse percurso que foi árduo muitas vezes, foi muito difícil, acredita, foi muito difícil, e tu sabes, aulas nas AECs, part-time à tarde, treino à noite, jogo ao domingo, jogo às vezes ao sábado ou ao domingo, quando treinava duas equipas, difícil, muitas vezes em casa não é fácil de gerir, e eu recordo perfeitamente que do ponto de vista familiar, muitas vezes a minha esposa, complicado, teve que ter aquela capacidade também de aceitar aquilo e perceber que eu não estaria em casa a quantidade de tempo que provavelmente a maioria das pessoas estão, porque eu não estava, mas eu acreditava que todo aquele esforço um dia iria ser recompensado. E ele acabou por ser, e por isso aquilo que eu digo às pessoas é, se vocês querem atingir coisas diferentes, vocês têm que estar preparados para também fazer coisas diferentes. Não podem fazer aquilo que o comum faz, porque o que o comum faz é aquele horário de trabalho normal, e depois vai, almoça fora, ou janta fora, ou vai beber um copo com os amigos, e eu muitas vezes tive que abdicar de todas essas coisas para depois atingir uma meta diferente. Esse é o desafio que eu lanço às pessoas, se vocês quiserem, seja no futebol, seja em qualquer área de atividade, vocês querem atingir coisas diferentes, vocês têm que apresentar coisas diferentes, vocês têm que vender coisas diferentes, porque se vocês venderem ou se vocês apresentarem coisas que são iguais
aos outros, o mercado não vai valorizar. Eu costumo dizer, Tiago, que todos nós somos treinadores de bancada, todos nós sabemos de futebol, né? Toda a gente sabe, mas na realidade é um trabalho bem difícil, é um trabalho para atingir a excelência, de muito sacrifício, e tu disseste muito bem, tenho a certeza que as tuas palavras vão elucidar e vão ajudar muita gente. Olha, agradecer-te mais uma vez a disponibilidade, as tuas palavras. Fizemos aqui, era para ser menos tempo, acabou por ser mais tempo um bocadinho, mas ouvir é sempre um gosto. Desejo-te muito sucesso para o teu futuro pessoal e profissional, e agradecer também a quem esteve a assistir a mais um Desporto Total. Para a semana estamos cá outra vez com outros convidados. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.